líderes futuristas desta terça-feira está bem diferente. Vocês sabem que a tecnologia vem mudando o mundo, né? E a gente precisa estar atento às modernizações. E neste mundo, hoje trouxemos aqui, nesta terça-feira especial, duas grandes influencers, que é a Franci Carvalho e a Cati Bittencourt. Repetindo, Cati Bittencourt, que aqui é ao vivo, não tem edições. Bem-vindas, gurias. Muito obrigada, obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Franci, conta pra gente, esse mundo virou de cabeça assim para cima, né? A gente adiantou uns 10 anos, 20 anos de tecnologia. Conta pra gente como que tu entrou neste mercado digital. Bom, e se apresente. Bom, eu sou a Franci Carvalho, hoje somente influenciadora digital, apresentadora da TVS Play e agora, futuramente, logo bem pertinho, vou ter também um programa aqui na Resplay. Então, estou muito feliz com a casa, com todos vocês. Olha só, que bacana. Mais uma apresentadora e influenciadora aqui com a gente. É uma forma da gente criar conexões, né? E eu, de formação, sou professora de filosofia. Então, eu sou formada em filosofia, pós-graduada em Direito Penal e Criminologia. Bem diferente de tudo que eu estou vivendo hoje. Professora, vereadora. Isso. Tive 4 anos de mandato como vereadora, encerrou no mês de dezembro, né, do ano passado. Mas eu precisava que a minha voz fosse ouvida. Eu tenho muito para dizer e eu quero que as pessoas entendam o quanto é importante viver. Né, gente? Então, o digital me proporciona tudo isso, né? E agora a TV vem para agregar ainda mais, para que a gente possa contar histórias, para que a gente possa conectar pessoas, porque esse é o propósito, né? Tá aqui para somar. E Cati Bittencourt, né? Linda, aqui conta pra gente um pouquinho quem és tu e como tu entrou neste mundo Primeiro, digital. né, Bárbara, prazer estar aqui falando contigo, dividindo um pouquinho da minha história, né? De formação sou jornalista, fui repórter de TV por muitos anos e depois entrei no mercado digital, fiz uma pós-graduação em marketing, acabei em 2018 abrindo minha empresa de marketing, fui para o digital muito para me posicionar, para conversar com mulheres sobre empoderamento, sobre a vida de empresário dia a dia. E acabei, com isso, me tornando influenciadora também, né? Naturalmente. Naturalmente, né? A ideia primeiro era divulgar o meu trabalho, mas acabou que uma coisa foi levando a outra, marcas começam a procurar a gente, conexões são construídas, networking vai acontecendo. É verdade. E, né, o digital hoje ele te abre muitas portas, né? Então ele abre tanto portas para você ter o seu negócio, para você vender ali seus produtos, seus serviços, como também vender sua imagem, né? Com certeza. E tu é profissional da área de? Hoje eu tenho uma agência de marketing digital. Uma agência de marketing digital, né? Onde eu uso também o meu know-how de jornalista, de comunicação, mas nosso foco mesmo na empresa é atuar com marketing digital para a área da beleza, da estética avançada. Vocês ajudam no marketing, no impulsionamento? Em tudo. Em tudo. Toda a consultoria completa. É desde a construção do posicionamento da tua marca pessoal até a chegada da tua oportunidade no teu WhatsApp para te fazer o fechamento. Olha que bacana, gente. Isso aí... Hoje em dia, com este mundo, todos os profissionais, advogados, médicos, precisam de uma assessoria como a empresa da Cati, né? Mas me conta, gurias, como que vocês entraram, como foi o primeiro trabalho de vocês neste ramo? Porque sempre tem o primeiro pontapé inicial, né? Eu fui na loja da minha irmã. Minha irmã tem uma loja na cidade. E aí eu comecei a divulgar aulas, porque era em meio à pandemia, então minha vida no digital começou em meio à pandemia. Por acaso, né? Eu comecei a compartilhar as minhas aulas, já que a gente não podia se ver na sala de aula. E aquilo foi tomando uma proporção e eu fui gostando do digital, fui aprendendo muita coisa. E a minha irmã disse, por que tu não tira umas fotos? Eu disse, mas eu tirar foto? Aí comecei, né? E eu hoje gosto muito mais de vídeos do que fotos, né? E comecei, até hoje eu trabalho junto com ela, né? A gente de certa forma começou junto, mas o meu primeiro trabalho como influenciadora foi na loja da minha irmã. Porque na verdade a foto, o vídeo é um trabalho, né? Muitas pessoas antigas, a velha guarda, que nem eu digo, né? Não entendem que é um trabalho, né? Sim, tu colocar uma roupa, tu tirar uma foto, não existe mais
aqueles cards, revistas, hoje, agora é a era das influencers, né? Exatamente. E você, Kátia, como que foi assim, esse teu pontapé? Foi meio curioso. Eu postava todo dia de manhã com uma xícara de café, né? Que legal. E eu mandava fazer xícaras com frases e tudo mais. E uma empresa de xícaras de Pernambuco me encontrou, começou a acompanhar meus stories todos os dias e entrou em contato. Olha, eu posso te mandar um kit de xícaras diferenciado e tal da minha empresa e te pagar um valor para você fazer, né? Todos os dias aparecendo seus stories e marcar a gente. E eu, claro. Então foi uma coisa muito ao acaso, natural. Assim, natural. Se tornou naturalmente, né? E pós-pandemia tudo mudou, né, gurias? Trabalho home office, tudo. A gente entrou numa era de evolução e agora até a inteligência artificial está tomando conta até das profissões, né? Esses dias eu fui dar uma palestra, eu pedi uns detalhes ali para a inteligência artificial. Claro que a gente não torna tudo robótico, né? Sim. Só que algumas coisas a gente consegue se adaptar, né? Ele vem para facilitar, na verdade, né? Ele vem para contribuir. Então, o que antes até eu falo, né, para ex-alunos, até para o meu filho, eu digo, mas guri, é só pesquisar, tá ali, a gente tinha que ir na biblioteca, procurar em vários livros. Vocês têm toda a informação e conhecimento na mão, que é realmente na nossa época mesmo, a gente ainda usava a biblioteca, né? Usava livros. As Barças, né? Usava livros. É verdade. E, Kátia, assim, na tua opinião, vamos começar por ti, como que tu acha, qual é a tua opinião sobre a migração da TV para a internet, né? Porque a televisão, ela é forte ainda, muito forte. Claro. Mas teve a televisão teve que se adaptar, né? Com a internet, que não era usada pelos meios de comunicação tão fortemente, assim, né? Claro, foi uma adaptação. A internet, ela é muito democrática, né? Então, ela chega na casa de todo mundo, que nem a televisão, mas de uma forma um pouco diferente. Porque você acompanha quem você quer, você segue quem você quer, você deixa de seguir quem você quer. Mas eu tenho um ponto de vista um pouquinho diferente sobre TV e o digital, tá? E a internet em si. Porque, veja bem, muitas pessoas, tá? Elas vivem só naquele mundo digital, só no Instagram, só, né, na rede social em si, e ela acaba vivendo dentro de uma bolha, acompanhando somente as pessoas que ela segue e somente os conteúdos que ela quer, de fato, né, consumir. No momento que você vai para uma televisão, tem determinados programas, tem uma grade de programa e tudo mais, você tem assuntos atuais, você tem a parte do que está acontecendo no mundo em tempo real. Então, eu acho que você fazer parte da TV e do digital é uma coisa que soma muito, porque você acaba sendo multiplataforma. Então, você sai da bolha. Então, o que acontece com muito influenciador grande, né, que a gente pode citar por aí, que eles estão querendo migrar para a televisão para atingir uma fatia que eles não atingem no digital. Então, uma coisa vem a complementar a outra. Muitos apresentadores, inclusive da RBS, aquela Carla Fachin, isso. Ela saiu da RBS e ela está trabalhando só como influenciadora. Exatamente. Né? Porque como influenciadora ela ganha muito mais do que ela ganhava na RBS. E você é Franci, né? O que tu me diz dessa migração? Eu acho importantíssimo, né? Como a Kátia falou, ela vem para somar. Se a gente ficar uma vida inteira condicionado a olhar somente aquilo que a gente quer olhar, a gente fica aquém do mundo que a gente vive. Então, a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo. A gente precisa saber as notícias. A gente precisa ter opções diferentes. Porque senão, na rede social, tu segue apenas aquilo que tu gosta. Né? E tu vai curtindo e automaticamente o algoritmo vai te entregando somente conteúdos daquilo que tu quer. E a vida não é feita só do que a gente quer. E a gente precisa olhar coisas e nos incomodar com coisas que a gente olha. Porque é só quando a gente se incomodar que a gente vai poder fazer a diferença. É verdade. Até para formar a tua opinião, teu senso crítico sobre as coisas, né? Então é importante porque ele é uma somatória, né? Vem para se complementar. E aí a gente começa a se tornar um ser humano melhor. Eu acho que é sobre isso a sociedade, sabe? E gurias, assim, ó, no meio televisivo, a gente tem a grade, né? E tu não quer... E tem as audiências, né? Como que o influenciador, ele se mantém no foco? Tem alguma estratégia? Olha... Porque nem sempre tu consegue se manter ali no foco. Tem influenciadores que começam e desistem, né?
Não é fácil a gente estar na influência digital, né? Até porque a gente depende de um algoritmo, de uma plataforma, que volta e meia ela está se atualizando e ela derruba o engajamento da gente. E é desesperador. Desesperador. Tu pensa, meu Deus. Mas o que eu tento ser na internet? Eu sou autêntica, então eu apareço arrumada, mas eu apareço acordando, eu apareço fazendo almoço, eu mostro a vida real, a parte legal que acontece, mas os perrengues também fazem parte. Para que as pessoas não criem aquela ilusão que vida de influenciador é um mar de rosas, não é. São seres humanos reais. E a gente quer conectar pessoas que se conectem com quem a gente é. Por isso que aquelas histórias de... tem muitos influenciadores que fazem teatrinho, ceninhas, limpando a casa, em briguinha com o marido, e não sei o que com a filha, com o filho. E isso dá um alcance maior, O que acontece, tá? As pessoas sempre gostaram de novela, concorda comigo? Que é a arte de contar uma história. Então, o que o influenciador faz? Ele conta história nos seus stories, ele conta história nos seus reels ali. Quanto mais história você conta, mais você recebe um engajamento, mais é genuíno. Claro, a gente tenta sempre, que nem a Franci falou, ser você mesmo, porque as pessoas se conectam pela nossa essência, né? Não por um personagem. Isso é muito importante. Mas eu acho que o que faz toda a diferença é você entender que contar histórias é o que cativa a pessoa do outro lado. Ela quer acompanhar a tua vida. Ela tem desejo em saber, engravidou, meu Deus, como está teu processo de ser mamãe, né? E como é que foi ganhar o bebê? Tem temas, né? Pautas de cada influenciador, que nem tu é beleza, saúde, ela é entretenimento, variedades, tem outros que são de educacional, né? Exato. Então tem várias pautas, né? E é muito engraçado que as pessoas, elas buscam, por exemplo, a gente gosta muito, eu gosto muito assim, de viver a vida, eu sou apaixonada pela vida, então tem muito isso no meu perfil, e eu gosto de estar com a casa cheia sempre com os amigos, a gente faz muita festa temática, então as pessoas olham vídeos e mandam, viu, faz essa festa aí com teus amigos, eles querem acompanhar isso, entende? E isso é muito bacana. A forma quando a gente recebe o retorno das pessoas, falando, nossa, eu adoro te acompanhar, tu fez o meu dia mais feliz, é indescritível a sensação que a gente tem. Sabe? E sempre tem alguém se inspirando na gente, né? A gente acha que não, mas sempre tem alguém que fica te acompanhando e fala, nossa, me inspirei muito em você, fiz o que você falou, e isso não é muito gratificante. E o conteúdo traz isso, né? Traz dicas, traz informações que às vezes quem está gravando não sabe, mas do outro lado tem pessoas se espelhando, né? E gurias, vocês fizeram televisão alguma vez, algo da parte de arte ou não? Eu sou jornalista de formação, então eu fui repórter de TV por muitos anos. E não quis seguir a carreira? Na época eu me desestimulei muito com o salário de jornalista, para falar abertamente, né? Porque o salário de jornalista no Brasil é muito baixo. É muito baixo. Então, assim, como empresária hoje, cada cliente meu me paga o que eu ganhava um mês inteiro para ser jornalista, trabalhando 8 horas por dia e finais de semana. Então... É uma grande diferença. Só amar não basta, né, para te fazer alguma coisa, né? Só o amor não basta. Fora que é cansativo ser cansativo repórter, né? Demais, tu tem que fazer uma matéria na chuva, no meio da... Um exemplo, na enchente, os repórteres tinham que entrar no meio da enchente para pegar, né, uma matéria. O repórter, ele tem muito amor à profissão, né? Muito amor, porque é por amor que tu tá ali. E não no Brasil todo, né, que é desvalorizada a profissão. Aqui a nossa tem multiuso, né? Mais ou menos. Eu vou indo. E eu até brinquei, conversando com o pessoal antes, eu disse para eles, quem viveu a política sobrevive a qualquer coisa na vida. Sabe que eu fui candidata a vereadora quando eu tinha 18 anos e eu concorri a deputada federal, eu morei em Brasília os últimos 4 anos. E a política é a arte de engolir sapos, é a tremenda arte da guerra, né? Que todos deveriam ler a arte da guerra. E é para quem tem muito amor por estar debatendo. E nós, mulheres, sofremos muito com isso, né? Bastante. Tanto até no meio digital. Se fosse um homem no meio digital falando alguma coisa, não teria tanto preconceito por eles quanto as mulheres, né? É um espaço, como eu disse, é muito difícil. Quando eu estava na vereança, éramos em 4 mulheres. Mas no momento que uma mulher ela se posiciona
Não, e 4 mulheres é um número grande, né, para um município de 18 mil habitantes, né? Nós éramos 9 vereadores, então imagina. 4 mulheres, né? Sim. Mas aí no momento que você ali se posiciona, que você dá aquele enfrentamento, o pessoal chega a se assustar. Então eu não fiz jornalismo, né? Mas vivi dentro de sala de aula, com adolescentes, sempre fui professora de ensino médio. Olha, né? Que legal. Sempre amei, sinto muita falta de dar aula. E depois eu estive no meio político, então acredito que isso me deu também muita bagagem para posicionamento, para fala, sabe? E gurias, assim, a parte da influência, né? Hoje em dia dá para lucrar com isso? Ou é mais algo para estar na mídia, para lucrar com outro tipo de trabalho? Depende. Hoje, o meu foco principal é a minha empresa, né? Mas uma coisa acaba levando a outra, as oportunidades aparecem, dá para ganhar dos dois lados. Eu acredito que, né, só focar na influência também é relevante, né? Tem incríveis influenciadores vivendo de publi, mas hoje, no meu caso, né, a influência é algo a mais, mas não é o foco principal. A influência começou a ser foco principal para mim esse ano, né? Então, eu conciliava com a escola, depois com a escola e com a política, depois só com a política agora. Então, meu objetivo é a influência digital, agora vai ser com a TV junto, né? Olha que legal. Mas eu venho de cidade pequena, né? Então, a visibilidade de influenciador que tem aqui em Porto Alegre, em grandes centros, não é a mesma coisa que nós temos lá. Não se tem ainda. Você sabe que esses dias eu estava olhando grandes influenciadores com mais de 400, 500, 600 mil seguidores que são de municípios pequenos do Rio Grande do Sul. Muito legal. Né? A gente tem, assim... É algo sarcástico, mas para a parte engraçada, vídeos engraçados, que aí eles se tornam relevantes, né? Sim, o alcance é maior. Nós temos vários ali na região, Passo Fundo tem, Erechim tem influenciador grande também. Mas, até, por exemplo, no meu município, até as pessoas entenderem qual é o trabalho do influenciador, é muito difícil eles entenderem que é um trabalho, né? Mas eu digo que a gente precisa estourar a bolha. Então, eu estou conseguindo estourar a bolha, né? Comecei ali, sou muito grata, tenho muitas parcerias no meu município, parcerias incríveis, de pessoas incríveis, assim, de inovações, de ideias. Mas eu comecei a crescer mesmo quando eu consegui estourar a bolha, quando pessoas de outros lugares começaram a me ver. Aí sim. Você sabe que o valor é assim, a gente não acredita, mas é. Quando eu morava aqui, que eu vivi esse meio político, eu não tinha tanta relevância. Quando eu fui morar em Brasília, que eu fui para a TV, as portas se abriram mais. Não pelo motivo da TV, claro que a TV ajudou, mas sim por uma pessoa daqui, de uma cidade de Guaíba, que não é uma cidade tão pequena, estar em outro lugar, como que ela foi, o que que ela fez. Então, a curiosidade do povo faz com que a gente se torne relevante, né? Muito. E, Kati, conta pra gente, assim, hoje, o que tu busca na internet, além captação de clientes, mostrar o seu trabalho, sim, como influencer, né? Sim. Mas tu busca também captar clientes para o seu negócio. Então, a tua parte de influência, hoje em dia, claro que lucrando como influencer é bom, né? Muito. Mas literalmente para captar a clientela, é isso? Todas as ações que eu tomo hoje no meu Instagram são intencionais. Então, tudo tem uma intenção. Tudo tem uma intenção. Tudo tem uma intenção. Do momento que eu acordo, meu café da manhã, ao meu bom dia, né? É um roteiro. É o roteiro do dia. Hoje é automático, tá? Mas quando eu comecei era um roteiro, né? O que eu quero que as pessoas vejam? Todos os dias eu vou postar eu passando café, porque eu estou criando um ritual de marca. Legal. Todos os dias eu vou passar o batom vermelho, que é a minha marca registrada. Então, tem mulheres que me chamam hoje, nossa, tu não passou o batom vermelho hoje, tu tá bem. Sabe? Tu vai criando uma conexão com as pessoas genuína com esses rituais de marca que tu vai desenvolvendo. E né? na internet é bom que a gente mostre que somos pessoas comuns, né? Pessoas reais. Exatamente. Né? E tu sabe que a Boca Rosa, Franci, ela conta, né, que tudo dela, até a mexida do cabelo, é roteirizada, que ninguém sabe, mas é roteirizado. Né? Toda a estratégia dela, das redes sociais, é tudo roteirizado. Só que o pessoal de casa, que hoje em dia, como o mundo está muito acelerado, as pessoas acham que é da noite pro dia e nada é da noite pro dia. Né? Qual seria assim, um conselho bom
para um lado positivo, que vocês dariam para pessoas que queiram iniciar no mundo digital hoje? Eu acredito que não desistir, né? De ser constante naquilo que tu tá fazendo, porque tudo na vida leva tempo, tudo é uma construção, né, meninas? Em todas as profissões, Em todas as profissões, não tem ninguém que comece lá do topo, né? Então a gente tem que ser resiliente, tem que insistir, tem que buscar informações de pessoas que já estão no lugar que tu deseja chegar. Eu acho que ter pessoas para tu te inspirar é uma coisa muito legal, tu pegar 3, 4 referências ali, se inspirar naquelas pessoas, entender qual o caminho que elas trilharam, se você consegue fazer desse jeito também, né? Ter mentores, eu acho que isso é importante. Eu acrescentaria a questão do conhecimento, que eu acho importante, que quando eu resolvi, eu fui fazer curso de edição de vídeo, eu procurei um curso de teatro, fiz um tempinho aqui, não foi muito tempo, mas fiz. Então, isso aperfeiçoa naquilo que tu quer fazer, né? Porque você vai estar comunicando, né? E é isso aí, o que eu quero mostrar para as pessoas, né? Claro que eu uso, a minha marca é a minha autenticidade. Eu sou uma pessoa muito autêntica, eu não preciso falar, minha cara entrega. Sim. Ontem que eu segui vocês duas, né, para ver um pouquinho. Ontem tu perguntou lá qual roupa tu usaria, né? Eu olhei, ai, que legal, né? Por quê? Porque quem está no mundo digital, a gente tem que saber brincar com o público, né? Interagir, porque né? todo mundo quer saber e todo mundo quer dar opiniões, né? Às vezes eu faço a pergunta e eu digo, gente, seguinte, foi isso aqui, se tu gostou, tu deixa uma curtida. A minha se tu não gostou, não combinou com a calça, diz ela. É o que tem, se tu não gostou, vai seguir tua vida, não precisa me falar que não vai dar tempo de trocar. Sim. Mas eu acho que é isso, é autenticidade, é buscar conhecimento, é você ser você e saber o porquê que tu tá ali. Qual que é o que tu quer com a internet? Qual é o teu objetivo? É isso. Gurias, e com esse mundo, né, que deu um salto gigante e a inteligência artificial, ela mexeu muito com as pessoas, né? As pessoas hoje em dia de 40 e poucos anos, 50 e poucos anos não estão, né, conseguindo se adequar a essas modalidades, né? Porque não é só tu botar ali o que tu quer. A inteligência artificial hoje faz uma foto profissional, ela cria um vídeo, ela faz textos. Qual é a opinião, assim, o que vocês diriam para o pessoal de casa sobre essa modernização e como adaptar essa modernização dentro da parte de influência digital? O que a inteligência artificial ajuda neste meio? Eu acredito que a gente precisa entender que o ser humano, ele é falho, né? Isso é algo que a gente precisa ter certeza nesse ponto. A gente hoje tem a inteligência artificial que vem para contribuir muito na vida da gente, mas a gente não pode buscar a perfeição a partir disso, que nem tudo aquilo que a gente vê na internet é real, nem tudo aquilo que a gente vê é exatamente aquilo. E muitas pessoas estão ficando com crise de ansiedade, Nossa, né? Porque acho que a Franci tá lá linda, maravilhosa, de biquíni, não tem aquela celulite, ela não tem. E na verdade a gente tem, todo mundo tem, né? A maioria das pessoas agora editam tudo, né? Editam tudo, tem aplicativo para tudo, tem inteligência artificial para tudo. Agora tem uma trend do momento que mostra você velho com um procedimento estético e sem procedimento estético. E aí é muito fácil você brincar com as imagens, com a inteligência artificial, né? Eu acho que vai chegar um dado momento que as pessoas vão começar a se perguntar o que é real de fato. O que é real de fato. Mas agora, né, neste momento, eu mesma que uso a inteligência artificial para muitas coisas, eu me pergunto o que é real. Eu fiz uma foto minha ali, ficou perfeita na inteligência artificial, só que é muito melhor a gente ter a foto que é a gente mesmo do que usar um aplicativo. Então, daqui a pouco a gente não precisa nem se arrumar mais para sair de casa. Até para mostrar nossa vulnerabilidade, que é isso que vai conectar com o outro, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de filtro. Eu não uso filtro nenhum nos meus stories. Não existe. Às vezes uns de careta, para brincar com a galera, né? Mas eu não gosto de filtro. Mas houve uma retirada dos filtros, né? Alguma coisa, mas ainda tem. Mas eu não consigo gostar do filtro. Porque as pessoas precisam saber que todo mundo tem alguma coisinha. Entende? É verdade. Ontem mesmo eu gravei um story, depois que eu gravei, eu vi que eu tava com alface no dente. Ficou ali, gente. Eu tava almoçando alface, tinha alface, tava chegando em casa.
E é natural, é isso. É natural. Mostrando a vida real, né, para as pessoas. Eu fui uma pessoa que eu sempre tive muita olheira, desde criança. Então, tinha bullying na escola, me chamavam de ursinho panda. Era uma coisa de louco. Quando eu comecei a usar filtro, eu fiquei muito maravilhada com essa coisa de não ter mais olheira. Daí eu comecei a usar filtro. E em um dado momento eu vi que aquilo tava demais, sabe? Que aquilo tava demais. E eu, cara, eu tenho que mostrar quem eu sou, né? É verdade. Tem que mostrar quem eu sou, porque outras pessoas também têm essa questão e vão se conectar comigo, né? É isso. E pessoas se conectam com pessoas, né? Com o mundo real, natural, né? Isso. E, gurias, conta aqui pra mim, a Franci e depois a Kati. Qual é o projeto de vocês futuro, né? A Franci vai ter um programa, vai ser apresentadora de um reality. Conta um pouquinho pra gente, depois a Kati conta aqui. Bom, eu sempre tive a vontade de... O mundo precisa me conhecer. Eu tenho muito para falar e eu sei que eu tenho muito para agregar. E para ajudar. Isso, mas eu só consegui chegar nessa afirmação que eu tô te falando agora com muito autoconhecimento de saber quem eu sou. Porque antes parecia que era um pouco fútil falar, né? Eu tenho muito para agregar. E todas as pessoas têm muito para agregar. Elas só não descobriram aonde e o porquê. É verdade. E a gente está aqui por um propósito. Eu acredito que tanto o digital quanto a TV vão me levar para esse propósito, que é poder falar a verdade com as pessoas, ter essa comunicação, levar a vida mais leve, sabe? Nem tudo precisa ser tão difícil, tão maçante. Parem de alimentar a dificuldade. Quanto mais eu vejo a dificuldade, mais eu alimento ela. Alimenta a dificuldade. Isso. Né? Então, eu quero que as pessoas, que esse meu jeito de ver a vida, de viver a vida, possa ser vivido por mais pessoas. Entende? Então, esse é o meu objetivo. Eu sempre digo assim, ó, eu me arrepiei agora, porque é uma coisa muito importante para mim. No fim, a gente vai ser só lembranças. Que lembrança tu quer ser? Qual legado tu quer deixar? Isso. Eu quero que as pessoas saibam quem eu fui. Sim. Sabe? Aquela guria fez isso aqui. Aquela guria vivia assim. Pra mim é isso. Esse é o propósito, sabe? É por isso que eu tô aqui. É por isso que eu coloco todo dia. Não importa o que tá acontecendo na minha cara. Tá lá no Instagram, mas uns 80 stories por dia. Porque a minha vida é um legítimo reality, né? Todo mundo acompanha tudo o que acontece. E é isso que eu quero para as pessoas. É saber que todo mundo tem problema. Mas depende de como você olha para ele e o que você alimenta. Porque o problema ele pode virar uma grande solução, depende da forma que tu vê ele. E tu acha que hoje em dia as pessoas mostram realmente que elas têm um problema dentro das mídias sociais? Depende muito. Hoje virou uma coisa bastante banalizada que as pessoas... O brasileiro em si, ele gosta do que é ruim. Ou seja, tu vai viralizar quando alguém não gostar do teu vídeo. Verdade. Eu tenho um vídeo que eu fiz uma trendezinha com meu esposo, bateu mais de 2 milhões de visualizações no Instagram. Porque eles insistiram que eu falei não sei de que forma com ele. Viralizou por quê? Porque alguém não gostou. Aí quem não gostou também, é isso aí, sabe? Tá muita lacrolândia muito grande. As pessoas alimentam o quê? Problema. Como é que a gente quer um país que vai pra frente se as pessoas só alimentam o problema? Verdade. Né? Então, só a desgraça, gente chorando viraliza horrores. Então, muita coisa é montada sim. Muita coisa é montada. Eu sempre digo, gente, cuidem quem vocês estão seguindo. Cuidem quem vocês estão olhando. Eu, por exemplo, conheço muitos influenciadores que têm personagens. Eu não sigo o personagem do influenciador. Porque eu não gosto que é um personagem. Sim, que são esses influenciadores que eu comentei, que são do interior do estado do Rio Grande do Sul. Sim. Tem mais de 600 mil seguidores. Agora, a pessoa, eu sigo. Entende? Porque ela é real. Entendi. Não é algo montado. Entendi. Pra mim, faz sentido isso, que é real. Kati, você? Bom, para esse ano, então, eu pretendo, né, dobrar o tamanho da minha empresa, é um grande projeto. E também, né, trabalhar com TV, ter um programa. A gente está combinando, né, e colocando em prática de ter um programa aqui, né, na RS Mais TV. uma apresentadora aqui. Isso, um programa muito focado em estética avançada, bem-estar, saúde, né? Que são coisas que acabam influenciando no dia a dia das pessoas. Estamos vivendo mais, quanto mais vivemos, mais buscamos saúde, bem-estar, nos sentirmos jovens, né? Nos sentirmos jovens. Então, tudo isso, né, vem de um mercado que está em crescimento, né? O mercado da beleza, da estética e da saúde só cresce. Cresce 247% por ano, né? Olha só. Então, é um mercado em ascensão, as pessoas estão buscando por isso. Então, eu acredito que seja um programa de TV que vai ganhar o coração das pessoas, né? Porque é bem o que elas estão buscando mesmo.
E a beleza hoje em dia, gente, a beleza, eu mesma, de tanto emagrecer aquele efeito sanfona de 3, 4 quilos, e ganha e perde, eu sinto que o meu rosto deu uma caidinha assim, né? Parece que tá derretendo, né? Daí o bigode chinês já aparece. Então, a beleza... Agora, essa semana eu já vou fazer um procedimento, que eu não aguento nem me olhar nos vídeos. Quem trabalha com a imagem ainda tem esse apego visual ainda maior, né? Isso. Então, imagina, hoje a tecnologia avançada, a gente pode fazer muitas coisas, né? Para se sentir bem, para se sentir feliz. Não é futilidade, é autoestima, né? E esse reality que vai acontecer aqui na RS Play, vocês duas vão participar? Eu vou apresentar o reality que vai ser gravado no Paraná, né? Que é o Desafio dos Influencers. Mas vai ser transmitido aqui. Isso. Assim como já tem aquele que foi gravado em Gramado, também vai ser transmitido, né? Mas esse do Paraná também vai ser. Aí, se eu não me engano, é o Capu que vai estar comigo apresentando. Ai, bacana. Esse do Paraná. Não conheço. O Capu é bem conhecido aqui no Rio Grande do Sul. Ele é radialista também, além de DJ, né? Eu não conheço ele pessoalmente, né? Mas soube que a princípio é ele e eu sou a novata do grupo, então eu tenho muito pra aprender ali, tudo, né? Ele é um queridão. Eu tenho a sorte de ele ser meu amigo pessoal há muitos anos. Ele é querido, né? É um grande comunicador, né? Com certeza é uma pessoa para aprender muito. E qual é a tua expectativa, Kátia, com esse programa de saúde, beleza? A minha expectativa, claro, é tornar, né, a visibilidade que eu tenho como influenciadora, como profissional maior ainda, né? Trazer para o universo televisivo uma questão, né, de autoestima, de bem-estar, que eu acho que é importante. Todo mundo quer se sentir bem, quer se sentir feliz. A gente está aí com depressão cada vez maior, as pessoas estão sofrendo muito disso. Então, dar alternativas para as pessoas, né, de como elas podem se sentir melhor. Eu acho que é um propósito também. Que legal, e é legal mostrar nesses programas, Kátia, a transformação de uma mulher, transformação. Né? Pegar uma mulher que ela tá com a autoestima baixa, não está feliz consigo mesmo, dar uma transformada nela e mostrar o antes e o depois no programa, Exatamente. Né? É uma questão de todo o posicionamento da pessoa mesmo, né? De como ela quer ser vista no mundo, porque a nossa imagem hoje fala sobre a gente antes da gente abrir a boca. É verdade. A primeira coisa, com certeza, quando nós nos olhamos, a gente já criou impressões sem nem ter aberto a boca ainda. É verdade, é verdade. O ser humano naturalmente já cria isso, né? Sim. E Franci, conta aqui pra gente, tu grava com a tua cadelinha, a tua cachorrinha? Sim, lá em e casa... ela vai participar do teu programa? Isso, eu vim com o objetivo antes ali, conversar com o diretor e falar pra ele, ó, minha Maria, Zoe Maria, precisa participar. É Maria? É Zoe Maria. Que raça ela é? É uma Shih Tzu. Uma Shih Tzu, gente, que gracinha. E eu acho muito importante, quando eu estava de vereadora e até antes, a minha luta pela causa animal ela é muito forte. Então eu quero poder ter ela justamente para a gente poder falar mais sobre a causa animal, sobre a responsabilidade que a gente tem em relação aos animais. Porque hoje em dia existe uma lei, uma fiscalização sobre isso, mas antigamente matavam os bichinhos. Sim. Judiavam, né? Deixava desprezo até hoje, né? E a Maria, ela é uma atriz, né? Então ela participa dos meus stories. E assim, se ela não faz sucesso. Ela é o ponto-chave. Mas tem um ponto que eu quero abordar no meu programa que é muito importante, que é sobre a adoção, né? Sim. Eu sou mãe através da adoção, então para mim é muito importante poder falar disso no programa. Sabe que eu vou vi te você acompanhar, meu sonho é adotar. É? Ai, que bom, olha só. Meu sonho é adotar. Tu sabe que eu sempre tive o sonho de adoção, só que o meu atual marido, ele era viúvo e o gurizinho dele, quando eu conheci, tinha 6 anos e eu virei mãe do filho dele, que é órfão de mãe. Que legal. Né? Então, hoje, qualquer desentendimento, ele fala, eu vou embora com ela. Eu vou embora com ela. Sabe que eu fui mãe da adoção tardia. Meu filho tinha 8 anos. Então, dá pra mais ou menos a gente entender o conceito disso. É um amor construído, né? Porque às vezes a gente olha, não é nosso, a gente não tem aquele amor inicial, né? Mas, com o tempo, a gente vai vendo a vida sem a criança, que nem hoje, agora ele vai para casa da avó nas sextas-feiras. Aí eu disse assim, não, meu filho, tu não vai para casa da tua avó e eu vou ficar com quem? Eu vou fazer o quê? Né? Porque o amor, ele nasce, né? E o amor, ele é uma construção. Transborda. Ele é uma construção.
E ele é incrível como ele transforma. E as pessoas, elas pensam sempre que a família está fazendo uma grande coisa para a criança, e não. Não. É a criança que está fazendo. Porque o lar floresce, né? Isso. Então, eu quero poder falar disso também, quebrar um pouco dos tabus em relação a isso, sabe? Nem tudo são flores, não, mas é como qualquer maternidade, não existe uma diferença. Eu já ouvi muito, ai, coitadinho. Não é coitadinho. Não é, ele tem uma família que ama ele, que vai ser ríspida sim, porque eu quero que o meu filho seja um homem de valores. Porque educar, né, faz parte, né, a rispidez faz parte da educação. Eu tenho muito isso lá em casa, porque eu sou meia general, meu marido diz que eu sou general, sabe? Mas é porque é preciso, eu fui criada assim, claro, né? claro. E hoje em dia o mundo tá virado, né? Exato. Não existe mais aquela educação que tu teve, que eu tive, não existe mais. Então você também é a favor da adoção. Quando eu tinha 4 anos... Duas influencers falando sobre... uma quer adotar e a outra já adotou. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu comecei a dizer pra minha mãe que eu queria que o nenenzinho viesse pronto. Que o meu sonho não era ter a barriguinha grande. Não era gerar. Não, o meu sonho era adotar. Isso se manteve até hoje na minha vida. Eu não tenho desejo genuíno de gerar a vida dentro de mim. Poderia se quisesse, mas eu não tenho. O meu desejo genuíno é adotar. Mas é tão lindo, né? E é gratificante poder, porque não quer dizer que tu tá ajudando a criança. Tu tá dando um lar, amando, protegendo, não só ajudando. Tem muitas crianças que estão aí sem pai, sem mãe, perdidos, e temos centenas de crianças assim. Eu digo que a adoção é um reencontro de almas. Você tá reencontrando o teu filho. Tu não tem como descrever. É só quem vivencia isso para entender, né? E nós fomos uma adoção tardia, então ele sempre teve conhecimento de tudo o que aconteceu, de tudo que passou. Teve momentos difíceis, né? Eu tenho até um relato na minha rede social que eu fiz aquela trendzinha de falar com a eu mais nova, né? Ai, que legal! E, nossa, eu chorei muito fazendo aquilo, porque a gente amadurece muito por tudo que a gente passa. E, nossa, o meu filho hoje é a minha vida, assim, inclusive, ele tá em casa, eu perguntei, cuidou a Maria, tá tudo certo, eu tenho mais cachorros, um idoso, né, precisando de medicação, já deu remédio pro Mano, que é assim que a gente trata. Cachorro é da fé, filho também, né? Cuidou da Mana, do Mano, então tem toda essa questão. E eu quero trazer um pouco disso, sabe, até pra gente entender como é o processo de adoção no Brasil, que é muito devagar, que é muito moroso. Quanto tempo vocês demoraram pra conseguir? 9 meses, mas eu tinha uma adoção tardia. Depois eu entrei novamente na fila, quando eu recebi a certidão do meu filho, então, no nosso nome, né, que é feito uma nova, a gente entrou novamente na fila, porque ele perguntava muito de ter irmãos, enfim. Só que eles esqueceram de colocar o meu nome no sistema novamente. E aí depois passou-se o tempo e eu disse, não, minha vida já está completa. E eu acabei saindo da fila da adoção hoje. Mas parece que falta um cuidado, sabe? Esse cuidado. Então, eu até, enquanto estive vereadora na cidade, e semana passada chamei uma das secretárias para falar de ter um grupo de apoio no município para mães que perderam seus bebês, ou natimorto, ou durante a gestação, para poder dar o apoio para elas, porque só quem passa, eu tive 6 abortos, né? Eu tive uma gravidez ectópica. Isso, eu também. E só quem passa por isso entende o processo. E eu fiz cesárea, tirei o feto, e só quem passa por isso sabe, verdade? E aí precisa do apoio para essas mães que perderam seus filhos, justamente para explicar que a maternidade não precisa ser gerada. Verdade. Maternidade é amor. Entende? É algo genuíno. É genuíno. Então, para poder explicar, vamos ver se essa ideia vai sair do papel. Eu fiquei pedindo para que tivesse mais essa fala sobre adoção, para que mais famílias se reencontrem. Ai, gurias, um bate-papo que foi além, gente, porque além não, porque elas estão influenciando outras pessoas a fazerem a adoção, né? E gurias, me contem uma coisa que eu sou curiosa. Eu não sou uma influencer digital, mas eu quero saber de vocês. E as críticas? E a família? O que diz sobre ser influenciadora? Olha, eu tenho apoio total. Na verdade, todo mundo aparece nos meus stories. Eu já chego, eles já sabem. Então, pai, mãe... Já é uma televisão lá. É todo mundo, meus amigos não têm. E eu geralmente pego as cenas mais inusitadas que eles imaginam.
Então eu sempre tive muito apoio de todos, que assim, legal. ó. Dos meus amigos, são os primeiros a curtir, eu até compartilhei um vídeo esses dias, que foi quando eu contei para as minhas amigas que eu ia apresentar um reality. E eu botei gravando e peguei só a reação delas. Esse vídeo teve bastante alcance também. Que legal. Porque a vida da gente é sobre isso, tu comemorar a conquista do outro, porque é tua também. Então, meu marido tá aqui comigo, me acompanhando, né? Alguém que sonha junto comigo. E que eu falei, e se não der certo? Ele disse, a gente tentou, é esse o caminho. Então, é sobre isso. A família precisa ser a nossa base. E a família não é só pai, mãe, são os nossos amigos, são quem está à nossa volta, com quem a gente escolhe conviver. Verdade. Então, eu não tenho crítica do lado de quem, assim, de quem eu escolhi viver, né? Nunca tive. Claro que a gente se decepciona com pessoas que a gente achava que eram próximas, que curtem de todo mundo, menos da gente. Isso acontece com todo mundo. Mas eu aprendi que a gente... sempre tem aquele comentário, né? Ai, virou influenciadora. Né? Blogueirinha. Ai, não quer trabalhar, não querem trabalhar, né? Eu aprendi que a gente só consegue aplaudir alguém quando a gente estiver ou no mesmo nível ou acima. Se você não aplaude é porque você ainda não conseguiu chegar. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, mas eu, graças a Deus, sou abençoada com todo mundo me apoiando. Eu sempre tive apoio também de todo mundo, não tive pessoas assim... Não teve julgamento, Não teve julgamento nenhum, né? E muito pelo contrário, as pessoas ainda me falam, nossa, eu queria ser mais como tu. Eu queria, nossa, eu acho muito legal o que tu faz. Então, para mim, tudo 100%. A influencer virou uma profissão hoje em dia, né? Isso. E o que faz parte dessa profissão? Fotos, vídeos, fazer o postzinho no Stories, como que funciona? Bom, eu costumo montar de acordo com o que a empresa busca, né, comigo. Aí tu monta um planejamento estratégico para cada empresa, é isso? Isso, porque influência é constância. Não adianta eu vir falar apenas da tua empresa agora e elas chegarem no teu perfil e não ter a organização que a tua empresa faz a empresa. Porque eu não faço a venda. A venda não compete a mim. Eu vou mostrar que a sua empresa existe e que eu confio na sua empresa. Eu não faço publicidade com o que não tem a ver comigo. Eu já recusei várias, inclusive, porque não tem a ver comigo. E também não adianta... E tu também não vai passar a verdade, né? Isso. Fazendo uma publi, um vídeo. Só que é um complemento. Então, o que a Kat faz, ela é a primeira, é o início para ter influenciador. Não adianta contratar influenciador se você não tem uma equipe de marketing, uma estratégia, porque a pessoa vai vir do meu perfil, gostei do perfil, vou lá olhar. Então, mas não tem nada aqui. Não vai ficar, não vai consumir, tu não vai vender. Aí vai dizer que o influenciador não foi bom. Não, o influenciador vai levar as pessoas até você. O influenciador hoje, ele faz total parte do processo de marketing, né? Então, no processo de venda tem que ter um influenciador. Todas as empresas já sacaram isso. Para você vender, você tem que ter mais credibilidade. Por isso que hoje muitas empresas grandes, multinacionais, procuram micro, né, influenciadores. É porque vai passar a informação, a divulgação só para a sua região? É melhor contratar um micro do que um macro? Como o micro funciona? Normalmente tem um alcance muito maior do que o grande, né? O grande. O grande, o engajamento dele já está lá para baixo. E o micro, ele tem mais contato, mais conexão com as pessoas, porque ele consegue atender mais, ele consegue responder. Porque, por exemplo... O macro, que seria o grande, não consegue isso. Não dá conta de responder todo mundo, a não ser que tenha time que faça isso, né? Aí não é ele mesmo fazendo. O que as empresas procuram de entrega? Visualizações? O que conta, assim? Bom, tem algumas que vêm pedindo visualizações, né? Tem algumas que vêm... me indicaram você que tem o retorno. Então, eu particularmente, assim... E o boca a boca funciona no mundo digital? Funciona. Muito. Legal, né? Muito. Até a última parceria agora que eu comecei na semana passada foi porque, a gente veio para tua cidade abrir a empresa e indicaram o teu nome. Olha que legal. Né? Porque realmente queria essa conexão. E aí eu fiz os primeiros stories e aí as meninas me falaram assim, era exatamente o que a gente queria. E as pessoas vieram, eu vi a Francis postando. Olha que isso, legal, entende? É isso. Porque já criou a credibilidade de eu vou mostrar aquilo que realmente eu consumo, realmente aquilo que eu gosto. Então elas vão consumir também aquilo, né? Olha que bacana. E você, Kat, tem, pelo seu conteúdo também vem várias indicações de pessoas
Vem pessoas, né, querendo expor a sua marca no meu Instagram para alcançar o meu público, né? O público que me consome. No geral... Que é da área de beleza, estética, no geral, são mulheres empresárias, né, entre 30 e 45 anos, é o meu público. Então, todas as marcas que querem chegar nestas mulheres buscam fazer alguma parceria comigo, alguma coisa nesse sentido. E o conselho de vocês, assim... Hoje eu, Bárbara, não sou influenciadora, eu já disse aqui, né? Como que eu inicio, assim? A dica, não como vocês iniciaram, como eu inicio hoje, Bárbara. Escolher algum tema que tu ame falar. Falar nisso todo santo dia. Quanto mais tu falar nisso, as pessoas satura. Não satura. As pessoas vão se acostumar contigo falando sobre esse tema e vão começar a te acompanhar por isso. Delimitar o teu objetivo, né? Ó, o meu perfil é esse é o meu nicho. Essas são as pessoas que vão consumir o meu Instagram, né? Que vão estar me vendo aqui. Essas pessoas que eu quero atingir. Então, é saber o objetivo. Na verdade, tudo que a gente faz na vida é de saber onde tu quer chegar. É verdade. Se tu sair sem destino nenhum, qualquer lugar serve. E qualquer lugar serve, não adianta. Gurias, né? Mas assim, ó, antes da gente encerrar aqui, que o nosso papo tá bem legal, falamos sobre influências, como começar, adoção, negócios, cachorrinha. Ô, Franci, fala para o nosso público como que vai ser teu programa e chama eles para assistirem o teu programa. Bom, a gente está ainda em fase de organização, planejamento, né? Mas a ideia justamente é trazer muitos risos, muitas histórias, mostrar lugares do nosso Rio Grande do Sul, que é lindo, tem muito lugar bacana pra gente conhecer aqui, muita história de família. Não, tem gente que não conhece os lugares lindos que tem o nosso estado, né? Isso, então a ideia justamente é isso, é poder falar de tudo um pouco, porque nós somos uma cultura multifacetada, né, no nosso estado, poder mostrar lugares que estão escondidinhos, de turismo, de gastronomia, de histórias, tem muita coisa bacana. Tem tanto cantinho lindo no estado, né? Isso. E Kati, você, conta um pouco do seu programa, chame Vamos o nosso telespectador para assistir. Como vai ser o nome do teu programa, Franci? Risos e Rotas. Risos e Rotas, não percam aqui na RS Play. E você, Kati? Estamos também em fase, né, de organização, do projeto ainda, né, tem que sair do papel, mas o objetivo é trazer a transformação, né, das pessoas relacionada à estética mesmo, avançada, relacionada à autoestima. Então a gente quer trabalhar muito, né, pegar uma pessoa que está ali com a autoestima muito baixinha e transformar ela na sua melhor versão. E Franci, aonde o nosso telespectador te encontra? Qual o seu arroba? @Franci_Carvalho. E você, Kati? @Kati Bittencourt. E esse foi mais um Líderes Futuristas, cheio de tecnologia e inovação nesse mundo de influência digital. Nos acompanhem amanhã.